Eu sou Naila Alves, essa é a Roberta Sorge, nós somos o Inquietamente Cast e hoje nós temos o prazer de termos conosco Ingrid Jordão. Ela que é Life Planner, durante 5 vezes a melhor do Brasil. Em 2023 esteve entre os melhores do mundo. Ingrid, uma excelente bailarina, também empreendedora. Mente inquieta. Uma mente inquieta. Ela Empreendedora mãe e mentora, autora desse e-book sensacional, Ativo Transformador, uma jornada para atingir equilíbrio na vida financeira, pessoal e espiritual. Gente, é um prazer ter você aqui, Ingrid. Nós estamos muito felizes que você aceitou nosso convite. Finanças. Finanças, mulheres e finanças, sempre uma bolsa no meio dela. Boa, Naila! É meu problema por muitas vezes. E descobri agora que é uma farmacinha também, né? Em Nova York, então, nem fala que eu acho que eu voltei assim com déficit, tipo, eu todas as farmácias. O equilíbrio da vida pessoal, o meu profissional tá bem, mas o pessoal sempre mistura. Como a gente tem muitas ouvintes que são mulheres da área da saúde, né? E eu tô nessa parte de gestão clínica faz muito tempo, eu vejo que é uma dor, assim, é um déficit enorme das pessoas da área da saúde, dos profissionais liberais em si, a gestão financeira. Sim. Então, a gente quer tirar tudo que a gente pode de vocês. Espremer, vai ser igual cana, sabe? Quando você passa uma vez e dobra e passa de novo, é você hoje nesse podcast. Gente, primeiro eu quero agradecer de verdade estar aqui. A Naila é uma pessoa que eu amo muito, admiro em todos os pilares e vê-la aqui fazendo isso, gente, nasceu para isso. Fazendo isso, conversando, né, Roberta? Conversando. Gente. Então é uma honra, eu que agradeço o convite de verdade, o prestígio. E o ano retrasado, eu fiz um evento para mulheres, um petit comitê, falando de mulher e dinheiro. Que realmente é um problema. Dinheiro, no geral, já é um problema para todo mundo, para as mulheres, tem alguns fatores. Saíram chocadas, né? Um pouquinho. Acho que a maioria tem aquela versão quando vê uma planilha. A minha gestão financeira é assim, põe os números e você enxerga tudo e vê tudo. Assim, eu preciso entender, mas eu não quero fazer. Total. Eu acho que o elefante branco é encontrar uma mulher que teve, durante toda a sua vida, o cartão de crédito ok e a conta positiva. E aí, como que é isso aí? Como que você orienta as mulheres? Assim, eu vou até colocar uma linha aqui, né? Acho que foi realmente até na minha carreira. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro e eu brincava que eu sempre soube fazer dinheiro. Mas, como eu sempre sabia fazer dinheiro, eu não sabia também gerenciar dinheiro, porque depois eu ia fazer, ia resolver o problema. Quando eu engravidei da Isabela, minha filha, que tem 4 anos, a Prudential, ela mudou o contrato e virou uma franquia. E eu estava grávida, eu falei assim, eu não tinha mais contrato de exclusividade ali. E eu falei, gente, tinha meus clientes do banco que ainda me pediam auxílio. O que eu faço? Era um relacionamento de confiança muito grande. E eu falei assim, vou abrir uma mentoria. E realmente trazer aquele olhar 360 graus, vendo o cliente no ecossistema completo financeiro, para conseguir auxiliar aquele atendimento de private, mas para uma pessoa, um indivíduo que estaria às vezes começando. Porque se você tem conhecimento no começo, talvez você alcance muito mais, né? É muito mais fácil saber ali a direção. E ali eu falei assim, tá, e a Naila me conhece bem, eu falei assim, gente, uma coisa que eu não sou nessa vida é hipócrita. Então, como eu vou auxiliar se eu não fizer, se eu não comigo? E ali eu me assustei. Porque eu não souber quanto gastar. E o ano passado, e aí é um marco, começamos a Into the Journey assim, de uma forma ainda mais simples. E o ano passado eu finalizei um curso que foi de psicologia emocional financeira. Uau! Exato. E foi realmente. Esse é um livro que eu tô lendo, George, Psicologia Financeira. Tá totalmente vinculado com o emocional, né? Total. Esse livro é um insight. Na internet saiu comprando. Um exemplo maravilhoso, eu posso te contar que eu até quebro muitas. Vou dizer que 90% dos meus clientes ali são mulheres. E muito da área da saúde, quase 99%. E aí eu tenho até uma história que eu conto pra falar assim, olha, eu não tô aqui pra te julgar, eu tô aqui que eu sou um ser humano, tenho as minhas falhas, mas realmente foi nesse livro que eu falei, gente, eu preciso estudar, entender que realmente dinheiro não é conhecimento, dinheiro é comportamento. Então foi algo que me marcou. E antes da Isabela, eu tive uma gestação e eu perdi, e fui ao hospital, curetei. Eu saí do hospital, cheguei em casa e falei pro meu marido, eu vou ao shopping. Emocional. Total. Recompensa.
comprei uma bolsa de uma grife ali no Shopping Iguatemi, que até hoje eu não consigo nem olhar direito pra bolsa, porque Te remete a uma coisa Gatilho. triste, a um porque gatilho triste. exatamente, olha, eu perdi um bebê e eu queria suprir com algo material, mas não se supre com algo material. Então, a partir agora, mais ou menos de 1 ano e meio, a mentoria realmente ela teve uma nova trajetória, que a gente separa em 2 fases, em 2 partes, a parte comportamental e a parte técnica. Então eu trato primeiro a comportamental. É porque senão o técnico não muda. Não muda. É muito difícil, porque um tá atrelado no outro. E as pessoas misturam muito a finança pessoal com a empresarial. Era o problema ainda mais CNPJ, na área da saúde. CNPJ e CPF É a são mistura diferentes, que né? mais acontece. E Totalmente. profissional liberal também não faz conta de investimento. Não. Isso eu acho que é gravíssimo. Esses dias eu estava conversando com uma dentista em um congresso, uma amiga minha, e ela estava se queixando que ela tinha comprado um aparelho muito caro e que o aparelho não estava dando retorno. Eu falei, mas você fez um planejamento, você fez uma conta de quantos procedimentos, de quanto que ele deveria custar para você ter esse retorno? Eu comprei porque eu queria um diferencial. Falei, então o diferencial saiu muito caro, porque o diferencial não é o aparelho, Aham. né? Enfim. Então é assim, Às vezes é o ego, né? número de pessoas. Às vezes o diferencial, vou comprar esse aparelho para odontologia porque é o ter, ego né? que eu Quero tenho. Exatamente. Mas a conta não fecha, né? Não fecha. E aí isso ficou muito latente, essa questão comportamental, e até dessa questão que você falou da técnica, realmente, óbvio que a gente vai buscar conhecimentos, melhores especialistas, mas a gente tem que entender que isso aconteceu muito na minha trajetória antes desse marco que foi finalizar esse curso e mudar a mentoria. Que acontecia assim, eu fazia aquele indivíduo, aquela cliente, sair das dívidas. Só que acontece, o inconsciente sabe, eu já saí um dia, Voltava. Eu faço de novo. porque eu vou Caiu, levanta. É. Caiu, levanta. era uma tragédia. Então eu realmente mudei, a gente tem uma psicanalista comportamental que faz parte, por mais que eu fiz esse curso, eu sei da minha capacidade. Dentro da mentoria, você leva uma psicanalista? Faz parte, exato. Ela passa, Pelo menos faz uma enquete, assim, total, teste. ela me traz o perfil comportamental daquela pessoa que está passando comigo. Não quero fazer isso. Me deu medo. Eu falo pra Roberta, eu sou sozinha, eu sou tão pequenininha, como que eu gastando? Então, a gente estava viajando agora, né? A gente estava para Nova York. E a minha amiga que estava com a gente, ela tá assim, eu tô de jejum de compras de roupa. Eu não posso comprar roupa por 1 ano. Falei, por quê? Ela falou assim, porque eu perco sono, eu entro na internet, eu compro roupa. Acontece alguma coisa comigo que eu não tô bem, eu vou lá e compro roupa. Mas ela comprou todas essa farmácia. Então, assim, É porque isso eu vejo, só trocou. isso eu vejo no consultório, porque Emoção. a mulher é assim, né? Ou ela sempre tem um gatilho de fuga, ou é compra, ou é comer. Exato. E a gente trata exatamente isso, porque eu vou ter que desenhar um projeto que respeite o comportamento, o perfil daquela pessoa. E aí sim, ela entendendo, e a gente faz muito isso. Então eu falo que os primeiros momentos ali, os primeiros encontros, eu quero saber a história. Me lembra o que você ouvia na sua infância em relação a dinheiro. As crenças. Exato, porque se eu não tratar a raiz do problema, eu vou resolver um problema momentâneo e vai ser gerado um problema ainda maior. O dinheiro é sujo, né? Aí, Muito, o dinheiro não dá em árvore. isso eu escutei muito da minha mãe. Põe a mão nesse dinheiro que é sujo. Muito disso. E aí eu até falo assim, gente, não é porque eu trabalho com isso que está tudo resolvido. Não. As minhas memórias, minha mãe trabalhava muito, fui criada muito com babá. O momento que eu tinha com a minha mãe, muitas vezes, era saindo para comprar. Aham. Então era um momento ali de. Então, De alegria, né? É, E assim, nós mães, muitas vezes, a gente, sem ver, você tá negociando alguma coisa com o seu filho que tem a ver com um presente, É. né? Eu viajo, todas as vezes que eu viajo, eu tenho que levar um presente pro Joaquim. Então, essa semana que eu tava viajando, liguei pra ele, mãe, o que você comprou pra mim? E Qual custou que é a caro. surpresa que você vai custou caro. Olha só, Quantos anos ele tem? 7. 7 anos. Falei, filho, pergunta se a mamãe tá bem. Com saudade? Ele perguntou se o presente custava caro. Então, aí assim, Quer dizer, a recompensa tinha que ser grande. precisava fazer isso, na verdade, talvez porque como eu tô ausente, Sim. de algum jeito, né, pra me sentir menos culpada, não sei. E aí você começa um dia eu trazia um lápis, outro dia eu trazia um chaveirinho, uma coisinha assim, né? Agora, né, tipo, eu quero um presente, eu quero um drone, eu quero, entendeu? Arma de laser, é isso. A gente falou muito a gente começou a falar nessa pincelada de confundir o CNPJ com o CPF, né? Eu tenho alguns
ex-alunos que são egressos, estão saindo e às vezes pede uma dica, né. Então como que você começa, assim, na sua mentoria orientando essa questão, Ingrid, de CNPJ e CPF? Perfeito, eu sempre faço a seguinte analogia mesmo com eles, eu falo assim: "Eu não tenho poder de convencer ninguém, eu quero conscientizar, porque se eu quiser mudar a vida de alguém, eu Aham. tenho que trazer a consciência, curar para transformar". E eu falo sempre assim: "Olha, um CNPJ quebrado, uma empresa quebrada, com um CPF sadio, você tem a possibilidade de recomeçar. Agora, um CPF quebrado com um CNPJ de sucesso, ou os 2, você com CPF quebrado não tem como recomeçar". Porque nós somos a matéria-prima. Ainda mais na área da saúde, eu falo que eu gosto muito de atender exatamente por isso, porque é uma conscientização muito mais fácil do que uma Aham. outra área. Exemplo, para você, por mais que hoje você tenha um leque, de protocolos que você Uhum. aplica, a cirurgia é algo muito forte. Você também, por mais que você gerencia uma clínica, você tem outras pessoas para gerenciar, você estar lá é fundamental para a sua renda, certo? É. Então eu falo assim: "Gente, então vocês são a matéria-prima. Se faltar matéria-prima, falta produto final. Então a gente tem que deixar essa matéria-prima sadia, para que esse produto final, que é a minha empresa, não sinta o impacto. Então a primeira regra, entenda você como pessoa física. Uhum. Depois enxergar, desenhar os meus principais pilares na minha vida financeira, pessoa física, aí sim eu estou sadia. Eu estou Uhum. com a matéria-prima em abundância, forte. Até Raiz. porque Eu vou quem cuidar. quem mexe no CNPJ somos nós, é a pessoa física. Então se Total. você vem com aquela mentalidade errada, Você você vai fazer tudo passa errado. para ela, você vai passar para sua empresa a mesmas coisas, porque você está transferindo. É aonde vem a compra do laser por vaidade, que não é necessário, não é? São assim, o estoque às vezes que você acha que tem que ter e nunca fez conta. Meu, e por essa falta de planejamento, eu tive uma secretária em Matão, foi um dos meus primeiros consultórios antes de eu vir para São Paulo, e eu não tinha controle nenhum. Eu saí de Matão há 12 anos atrás. Eu tenho no meu consultório, até hoje, produtos que ela comprou lá atrás. Porque eu não tinha controle de estoque, ela comprou horrores. Lâmina de bisturi. E olha que eu já operei muita gente nessa minha vida. Mas ainda tenho lâmina de bisturi, Exato. entendeu? Controle de estoque é muito importante. Muito. Eu tive um caso de uma Estoque é dinheiro parado. parado. Eu tive um caso no final do ano passado, 2 dentistas, um casal, eles passaram comigo e eles fizeram a mentoria pessoa física, pessoa jurídica, e dentro da pessoa jurídica, e foi muito engraçado, marco assim na minha carreira, que esse olhar do empreendedorismo era muito latente dentro de mim, Uhum. e eu falei assim: "Tá, então geralmente quando a pessoa fecha a pessoa jurídica, é natural, já entendi os números, deixa eu tentar montar um plano de negócio, para mim Uhum. não me custa, e Uhum. eu adoro pensar fora da caixa". E de forma minuciosa, olhando tudo, eu falei assim: "Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui não tem um ralo financeiro expressivo, aqui não tem, aqui estamos com um problema de cobrança de preço. Se vocês Eu posso arrumar tudo, se vocês não entenderem o estoque de vocês, quanto custa cada procedimento". Porque se você não sabe qual é o procedimento que você faz que te dá mais lucro, como é que você vai ser efetivo no seu marketing, na sua venda? Total! Você fica às vezes com um leque de procedimentos que tem um monte ali que tá te dando prejuízo ou uma margem muito pequena pelo tempo que ele tá te desgastando e perdendo a oportunidade de ser assertivo. Total. E a gente tem alguns produtos, eu falo até isso ali na Into the Journey com a Ju, que tá aqui, minha assistente. Eu falo assim: "Gente, ó, eu entendo que a mentoria completa ela é a melhor, porque dali eu vou conseguir, Fechar auxiliar todas as todas arestas. tudo". Uhum. Só que às vezes a minha porta de entrada, só que ela também me toma muito tempo. Então chegou um tempo e a gente aprende muito na vivência, Uhum. né. E eu falei assim: "Chegou um tempo que assim, olha, a gente só vai atender 3 pessoas por mês". Por quê? Dentro de tudo isso, para mim é fundamental eu estar com a minha filha, é fundamental que eu tenha uma qualidade de vida. Não vale nenhum dinheiro, então assim, eu não reduzo o preço, porque o meu valor para eu estar com essa pessoa é alto, eu me dedico. E assim, a gente estava com um período no ano passado também, mas no meio do ano, o cara que cuidava das minhas redes sociais, de marketing, ele falava assim: "Ingrid, você cobra muito barato, você não quer fazer aqueles, produtos que você grava e compra de compra recorrente?". Eu falei: "Não, porque eu não vou transformar a vida". Aham. Então assim, eu realmente estou ali e no time de uma forma muito personalizada. Então, entendi que a Roberta está com algum problema familiar que vai interferir nessa conscientização em relação ao comportamento, eu vou parar
a reunião, eu nem coloco isso no contrato, a gente vai voltar outro dia, porque o que vai fazer você me recomendar para outras pessoas é É porque realmente eu te transformei, o que eu Uhum. mudei. Então eu respeito isso. E aí, para conseguir cumprir isso, eu falei assim: olha, eu entendo que é o meu melhor produto, porque ele. Você Aham. sabe, Ingrid, que isso aconteceu comigo recentemente. Tem 1 ano que eu me separei. E agora eu preciso de uma nova reestruturação financeira. Eu senti isso, porque as minhas contas mudaram, as pessoais. A minha Uhum. despesa mudou. E aí eu comecei a olhar para as contas na clínica, eu falei, gente, a clínica tem que me pagar mais. É Aham. isso. E para a clínica pagar mais, você tem que estar bem para você produzir mais, né? Total, e dinheiro é emocional, né? É. Total. Eu falo isso, dinheiro é totalmente emocional. E desde sempre eu escuto assim: "Ah, você precisa poupar 10% do seu ganho". Isso é fato mesmo? Como que você direciona? Como que você orienta uma pessoa? Poxa, a pessoa está quebrada, Ela vai, como que ela vai CPF guardar quebrado, 10%? como que É ela impossível. guarda? Então, aí vem algumas linhas. Primeiro que assim, eu gosto muito dessa questão do personalizado. Você entende que a minha filha tem 4 anos, da Roberta tem 7 e você não tem filhos. A necessidade, o poder de reserva É é diferente. diferente. Então eu odeio trabalhar com essa forma tabelada e eu acho que enriqueceu muito essa questão de entender o momento de vida, a história, pra gente conseguir agregar. E aí é uma questão que isso é uma pergunta inteligentíssima que geralmente poucas pessoas fazem, porque eu tive vários casos e aí cases que eu falo assim: olha, é aquilo que eu falo, o poder de escolha, ele é seu, eu estou aqui para direcionar. E tive alguns casos que eu falei assim, gente, a gente tem que enxergar que primeiro você precisa organizar, não simplesmente liquidar aquilo que você está devendo. Então, se a Uhum. pessoa está quebrada, eu sempre falo, esquece por um período, Uhum. se abasteça. Por Uhum. quê? As pessoas ficam muito preocupadas. Ah, não vou ter uma reserva de emergência, Ficar mas eu livre quero da pagar. dívida, né? Exato. Só que se amanhã você perder o emprego, você não vai ter nem como pagar a escola da sua filha, E nem seu como filho. os credores. Exatamente. E outra coisa, a pessoa perde a sanidade. Total. Porque a mente, quando ela já tá, a pessoa já fica perturbada com a dívida, Uhum. né? É muito difícil dever, porque é cobrança o tempo todo, é a sua autocobrança, é a preocupação do que eu vou fazer para sair disso. E aí, se você começa a ter escassez com aquilo que é básico, que é essencial, que é andar, é a escola, é o carro, é o supermercado, é manter o mínimo daquele padrão que você E o tem. lazer. Fica muito, muito mais difícil conseguir sair. Porque E- você não tem e- emocional para conseguir produzir. Não tem. Em 2005, eu nem sonhava em vir atrás em São Paulo, mas eu vim fazer um curso na Bolsa de Valores. O curso já se chamava Mulheres em Ação. E era mais ou menos esse bate-papo que a gente está tendo, que eles estavam dando lá na Bolsa de Valores. E ele falava isso: você pode estar quebrada, corte todos os seus ralos, mas não corte a sua diversão e o seu lazer. E se você não tiver sanidade mental, ele falou assim, nem se fosse o lazer de, sei lá, e comer uma pizza, Fala, o no cafezinho final, da sanidade mental. Toda É. mulher precisa de um cafezinho da sanidade mental. porque senão não vai, né? E quando eu faço os projetos, eu falo assim: olha, eu não quero que você se prive, porque você vai trocar o seu ralo financeiro. Você vai trocar, talvez, o jantar pra Ritalina, sei lá, pra Fluoxetina, Aham. remédio, sei lá. Vai trocar uma coisa por outra. Fisioterapeuta, entendeu? Então, tem que ter o equilíbrio. Por isso que eu gosto muito dessa questão da consciência. Então, olha, a gente pode viver bem? Sim, com consciência. Eu também gastar tudo porque só se vive uma vez? Totalmente errado, porque amanhã vai chegar e o que que você fez? Então você está saudável mentalmente hoje, mas amanhã vai ficar maluca. Não. Então, é esse equilíbrio, é ter essa consciência. Isso aconteceu muito comigo. Quando eu fui fazer a minha própria mentoria, falei, gente, eu gasto tudo em comida. Eu amo Você, como com comida? Você é magra? aí restaurante rodinho, é. pão, o que fosse. E aí, o que eu fiz? Desenhei uma meta. Então, É. assim, eu tenho uma meta de gastar R$ 400 por semana. Aham. Se eu quero ir, vamos supor que agora lançou, né, um café ali no Iguatemi, e eu vou gastar 800, eu não vou durante 2 semanas. Aham. Porque Você tem aquela ticket para gastar. não é que eu vou parar, mas eu vou ter uma consciência. Porque muitas vezes você direcionar para uma aplicação R$ 1.000, a longo prazo, a gente mais no mundo que a gente vive, no mundo no Brasil, que tem um juro super alto, poxa, você vai garantir viver bem hoje, mas também o amanhã. Então, eu acho que Aham. a regra de uma vida financeira saudável é o Equilibrada. equilíbrio, é pensar o agora. Você já teve Amanhã. alguma grande quebra financeira? Você falou assim, nossa, agora me lasquei. Ai, várias. Quem nunca, né? Quem nunca, assim. Eu até falo muito dessa história, assim, que é a questão do comportamental. Eu vou bater muito nisso. Eu perdi meu pai assassinado, tinha 15 anos de idade. Uhum. E a gente vinha de uma família muito bem financeiramente.
E do dia pra noite, Mudou aquele tudo. corte, Mudou. tudo. Não O provedor acabou. e assim, eu não tinha que contar o dinheiro pro lanche da escola, imagina. E aí só que eu sempre muito fazendo Aham. acontecer, falei assim: "Tá, o que que eu sei fazer?". E você perdeu seu pai com Com 15 anos. 15 anos, você pensou nisso. Pensei, comecei a trabalhar com 15 anos. É uma mente inquieta mesmo, né, Roberto? Certeza, por isso que ela tá aqui. E eu falei assim: "Tá, fiz a vida inteira balé clássico". Comecei a bater de porta em porta nas escolas de balé, comecei a dar aula. Uau! Porque eu falava assim: "Gente, minha mãe, eu era mais velha, mais 2 filhos, eu quero fazer minha unha", aquela coisa. Tá bom, aí foi melhorando o patamar, aí eu sempre querendo, né. E você foi recebida na primeira escola que bateu? Como foi isso aí? Teve que lidar com a frustração Não, e eu falar: me "Não". Foi muito rápido, eu acho que a escola que eu me formei era muito boa, assim. Aham. E também acho que eles falaram assim: "Gente, a menina é tão novinha, se eu oferecer R$ 10 por aluno, Ela ela vai vai ficar". Eles falaram assim: "Olha, acho que Acho que vai. vale". E eu também. E aí logo depois aí fui pra faculdade, enfim, aí sempre dançando, eu falei assim: "Ah, quero ganhar mais dinheiro". Comecei a pegar as minhas roupas de grife, assim, na Aham. época da aula Vender. e vender as minhas próprias roupas. Seu O brechó. dinheiro, o meu brechó, com o dinheiro, eu comprei roupas de verdade, virou uma lojinha, então eu vendia muita roupa na porta da faculdade. Uau! É. Aham. Então eu sempre queria fazer acontecer. Então quando eu comecei a ganhar dinheiro, o que aconteceu? Hã. Eu gastava muito. Porque eu falava assim: "Amanhã eu não tenho". Que na minha vida era: meu pai morreu, eu perdi tudo, então. Posso perder tudo amanhã. Exato, Então não posso ficar sem isso hoje. exato. Então era muito É a difícil. recompensa imediata, né. E aí isso mudou realmente depois, mais velha, com elas. Não, mas muito mais velha, eu tô falando assim de 7 anos atrás, assim, 6 anos atrás. Então foi quando eu entendi que falou: "Opa, calma, não é assim também, se eu pensar só no agora, eu não vou ter para o amanhã". Foi uma fatalidade, mas também tem pessoas que vivem. Minha vozinha tá aí com quase 90 anos, então. É pra viver como se não tivesse amanhã. É tomar cuidado com o merecimento. Mas será que isso não tem a ver também com a maternidade, você ter mudado seu ponto de vista? Total também. Porque, poxa, tudo bem, não tem amanhã pra mim, mas e minha filha? A gente tem essa É, preocupação. essa Se eu semana faltar, o que É. vai acontecer com meu filho, né? Muito. Eu tenho que deixar um patrimônio ou alguma coisa É, pra ele, eu não total. posso ficar. essa viagem que nós fizemos, nós viajamos com uma amiga, e ela virou pra mim e falou assim: "Você tem seguro de morte, né?" Ela falou: "Porque não é seguro de vida, é de morte." Eu falei: "Tenho." "Quanto seguro você tem?" Eu falei: "Ah, 3." "Quanto você gasta?" "Tanto." Ela falou: "Pra quê? Você não tem herdeiro, pra que você vai deixar um seguro de morte?" Aí eu falei: "Caramba, é verdade, né?" Aí ela falou assim: "Você devia pegar esse seguro, o valor do seguro e investir em outra coisa, talvez na sua aposentadoria, numa previdência." Ela falou: "Você tá gastando dinheiro à toa." Ou não, né, porque se for É. a gente não sabe o dia de amanhã, né. Eu falo que morrer muitas vezes é lucro, até quando você tem filho. Então, mas, por exemplo, eu não tenho. Mas tá, e se acontecer alguma coisa com você em vida? Daí eu seguro em vida, né. Exato. Mas é melhor ter o dinheiro guardado. Total, mas Aham. existem algumas ferramentas de seguro que você Aham. realmente consegue resolver o agora, que é essa proteção imediata de algumas Uhum. vulnerabilidades, e conseguir projetar uma reserva para o futuro. Porque Aham. eu brinco, você resolve 2 problemas que existem numa única estratégia. Perfeito, Aham. né, então é óbvio que tem que direcionar entendendo Aham. que o seu estilo de vida. É verdade, a gente ficou, nossa, Porque vocês têm filhos, né, então vocês, tem essa preocupação. preocupação Certeza. com o futuro, O mas, que vai acontecer? tipo, eu tinha uma única preocupação, que era minha mãe, Sim. né, que eu provia. Hoje eu não tenho, então, enfim. Mas aí dá para direcionar É. a mesma cobertura que se acontecer alguma coisa em vida, ok, mas se não, você desfruta da sua terceira idade. Tem como. Agora o importante é nascer a terceira idade. Ingrid, para quem está começando, por exemplo, um dentista que pode estar nos ouvindo agora e tem sonho, dentista forma que é montar sua clínica, seu consultório. Equipamento odontológico é caro para financiar o primeiro consultório, assim, e eu vejo que tem muitas pessoas que têm medo de fazer o investimento, olhando para aquilo como se fosse uma dívida. Uhum. Fala um pouco sobre isso, porque eu não vejo como uma dívida. Sim. Eu vejo como um investimento, e se você vai trabalhar, você vai Hum. ter esse retorno, mas você precisa de um planejamento para isso. Exato. Porque se você não arrisca também, você vai viver trabalhando para o outro. Total. Você E é o vai que viver muitos pra sua mulher, fazem, você né? vai viver mal, né? Com alguém ganhando em cima de você. Exato. Tanto é que as clínicas de odontologia populares e mesmo o médico, né, doutor isso, doutor aquilo, é o medo da pessoa não falar: "Não tem dinheiro para montar um consultório, será que vai valer a pena?" E vai acabar sendo empregado, né. Eu acredito que a primeira realmente é você enxergar como você falou assim, meu fluxo financeiro da pessoa física. Quanto eu Uhum. preciso gerar nesse consultório Para para pagar conseguir. essa prestação. Exato. Então, é primeiro entender, eu falo que assim, é igual eu gosto muito dessa analogia até com o médico.
Pra Naila, um exemplo, tratar algo específico em mim, ela precisa ver nos exames. Sem os números ali, claro, ela pode indicar um remédio que não vai resolver. Então, dessa forma, o trabalho dela é efetivo. Então, pra eu conseguir montar o meu consultório, eu preciso entender qual que é o meu fluxo ali de despesa pessoa física. Depois, realmente, pesquisar. Estabelecer prioridades também. Às vezes você não precisa ter todos os equipamentos, você pode Não. começar com mais simples, com menos. E escalonando. E depois, à medida que vai melhorando, que você vai se aperfeiçoando, você vai investindo em mais tecnologia. Com certeza, eu sou a favor, comece aquilo que você tem, vai se aperfeiçoando. É. Eu sempre falo isso, até com a minha irmã, com as minhas amigas, elas não querem arrumar minha casa porque é lugar. Eu falei, gente, é onde você mora. Se você não arrumar de forma confortável, estiver belo, neste pequeno, como talvez Deus te entregue o grande. É. Então, enxergue ali, faça melhor aquilo que você tem. Eu tenho uma salinha, tá, talvez o melhor seria aquele piso, aquela máquina. O que eu tenho hoje para começar? E dali eu vou melhorando. Eu falo É o que o Cortella fala, né? Fazer o melhor que você pode com o que você tem, até que você tenha coisas melhores para fazer melhor ainda, né? Exatamente, é isso que eu acredito. Então, Pensar que sempre onde você vai focar sua energia e seu dinheiro é onde vai se desenvolver. Uhum. Porque se começar a ganhar dinheiro e só comprar bolsa, não vai conseguir ter o consultório melhor. É. exato. Vai ficar na bolsa e no carro. ou É, tá, na tem que fazer viagem, aquela enfim. coisa. Se eu quero ir no café mais caro, uma semana eu vou pular para Tem que poder. ter um planejamento que envolve a vida da Gente, gente. isso muda muito. Eu lembro, logo quando eu entrei para trabalhar com seguros, assim, eu falava assim, tá, quando eu vender um contrato desse valor, eu vou me dar exatamente essa bolsa, Aham. uma grife. Eu lembro disso. Ela falou assim, amiga, eu preciso fechar esse contrato porque eu quero aquela bolsa. Exato. Eu sempre falei É. isso. Deus foi bom, foi o dobro daquilo que eu projetei. Quando eu fui à loja, eu falei assim, tá, eu vi o valor da bolsa. Eu falei assim, gente, não vou comprar, não tenho até hoje. Porque esse valor investido a 1%, daqui a um tempo eu tenho todas as bolsas que eu quiser e eu compro ela com o dinheiro rende. Aham. Então, quando você tem a clareza da informação, você começa a pensar melhor, né? É consciência que você Consci- acabou de falar. a consci- Mas isso se você está emocionalmente ok. Porque senão você vai com a sua satisfação imediata. Perfeito, mais uma observação perfeita. Por que que muitos médicos, eles se endividam pelo merecimento? Ah, eu mereço. Ah, eu dei 48 horas de plantão, então eu mereço sair daqui, comer num restaurante caro e comprar um carro novo. Todo mundo Então, é tem o que eu esse falo para os meus alunos. É muito, acho que em todas as áreas é um viés muito alto. Cuidado para não se endividar pela teoria do merecimento. Exato. E eu falo que você por isso tem que se conhecer. É. Hoje, isso foi muito pontual que você falou, você nem lembraria de Aham. contar. Hoje eu sei, quando eu estiver muito feliz ou se eu estiver muito triste, eu não passo por um shopping. Eu tenho isso. Nem muito feliz, nem muito Nossa, triste. obrigada. Feliz, nem muito triste. Eu mereço muito. Então não ir ao shopping, nem triste, nem muito triste, nem ao supermercado com fome, né? Exatamente. É você enxergar, tá, onde é a minha pedra ali de tropeço? Tá, olha, eu sei que eu muito feliz, olha, eu vim de uma reunião incrível, realmente fechei uma mentoria maravilhosa que a pessoa teve a vida transformada, eu vou pro shopping, vai dar ruim, eu tô com ela lá em cima, eu mereço. Ou se eu tô muito triste, nossa, eu tô muito triste, eu mereço esse bolo, eu mereço essa bolsa, eu mereço essa joia. Então, é uma estratégia que eu cortei. Às vezes, eu falei muito, né, do cafezinho da sanidade mental. Aham. Às vezes tomava no shopping, né? É muito mais prático, às vezes mais seguro. Hoje não vou mais. Escolho uma padaria que eu gosto, Uma cafeteria, ali. Foge da E vai. tentação. Foge da tentação. Fugível da aparência do mal. Exato. Tem que se conhecer. Hoje. É. E como foi, assim, eu vejo o brilho no seu olhar, que para você fazer o que você faz é também um propósito, né? Acho que hoje estou Mas vai chorar, eu conheço ela. com 3 empresas e eu lembro de até meu marido falou isso, eu falei assim, olha, eu tenho certeza, mesmo que eu ficasse bilionário, a Aham. Ingrid não pararia de trabalhar. Isso é propósito. Eu faço realmente muito por amor Aham. mesmo. E acho que tudo tem um porquê. Eu entendi a história da minha vida e realmente estar ali prestando atenção para ouvir a voz de Deus. O primeiro, em questão do seguro, eu nunca queria trabalhar, né, na Aham. área financeira, enfim. Mas perdi meu pai e eu fui realmente formada por um seguro de vida. Aham. Eu falo que hoje tem até um vídeo que viralizou no meu Instagram, que acho que tem 1.300.000 visualizações, Aham. que eu falo, olha, para você ser feliz tem que tomar decisão. E mais do que isso, a vida com Deus é um quebra-cabeça. Então eu peguei aquela pecinha, não entendi naquele momento, perguntava, por que Deus? Por quê? Aham. Mas eu entendi. E aí, passou um tempo, trabalhei em instituições financeiras. Quando as pessoas me perguntavam, o que você trabalha? Eu falava assim, eu sou professora de balé, porque eu continuava dando aula Aham. nos finais de semana, porque eu odiava.
trabalhar naquilo. Até que eu tive convite de entrar realmente na Prudente, falar assim, gente, eu vender seguro, largar uma carreira, de montar carteira de investimentos, uma das maiores bancos do Brasil. Não, imagina. Enfim, foi a melhor decisão da minha vida e eu entendi. Então hoje eu olho para um pai, para uma mãe, eu falo assim, não numa questão técnica, que eu não paro de estudar, uma vez por ano eu faço algum curso, alguma pós, alguma relacionada a isso, mas eu olho no olho e falo assim, olha, existe uma ferramenta que é vitalícia e pode salvar a vida da sua família, não pelo conhecimento, porque salvou a minha. Então hoje eu amo fazer isso porque eu sei que isso pode ser um diferencial na vida do seu filho, na sua própria vida. Então, não porque de ouvir falar, mas sim Por ter vivido. por ter vivido. Exato. E a mentoria era muito engraçado, assim, eu sempre, dentro mesmo, trabalhando ali com seguros, eu não era uma reunião, eu marcava pouquíssimas reuniões por dia, porque eu olhava para a pessoa, conversava com ela e eu queria saber da história dela. Aham. E era essa questão de relacionamento, e aí, logo depois, eu tive um sonho, falando com mulheres, e meu público no Instagram já era muito de mulheres, hoje é 80% são mulheres. E aí, quando teve o petit comitê, que eu falei assim, gente, eu vou realmente falar de dinheiro, dessa questão que é possível, né, você ter uma vida financeira sadia, você ser mãe, você trabalhar, se sentir realizada, para mulheres. E aí teve algumas palestras muito legais, já fui no CEL Heliópolis, falar para mulheres que estão em zona de vulnerabilidade, dessa questão. E aí a mentoria começou exatamente assim, um dia, Deus falou assim: "Tá, você pode transformar a vida de pessoas". Então eu falo que a mentoria é uma questão muito de transformar a vida da pessoa de uma forma Muito profunda. personalizada, né? Eu não consigo fazer de outra forma, não é o foco a mentoria obviamente, mas meu foco se eu for pensar assim, é financeira, não. É realmente o meu case de sucesso é transformar aquela pessoa. Eu acredito muito nisso. Eu fico vendo na minha área de odontologia, tem muitas mentorias que assim, compra meu curso, minha mentoria para você ser um dentista high ticket, tal, tal, tal. Virou moda, né? É, High e eu ticket. acho que isso não funciona. O high ticket não é para todo mundo. Não. E aquilo que funciona dentro do meu negócio, às vezes não funciona do outro. Então a consultoria, quando ela é personalizada, quando é para ver a sua vida, né, Exatamente. quem é o público que você conversa? Porque às vezes a pessoa não tem noção do salto que ela tem que dar para entrar dentro de um high ticket, enquanto para o outro é isso, porque já está inserido no meio. E na mentoria, na parte comportamental, eu tive mulheres dividindo que elas não contavam pra ninguém e depois direcionar pra uma terapia que elas foram abusadas na infância. E era aquilo que também limitava ela de ganhar dinheiro. Então eu falo que a mentoria, eu falo que ela, tanto que agora a gente realmente limita, porque é uma entrega muito grande, assim, que de curar mesmo. A questão do merecimento limita muito e é inconsciente. Isso é uma coisa que a Roberta sempre falava pra mim. Aliás, tô com 2 pessoas aqui que sempre me impulsionaram e falavam assim: "Meu, você é muito boa no que você faz". E elas falavam isso, mas às vezes eu não me enxergava assim. Vocês 2 Nossa, sempre falaram pra mim: foi "Você é muito boa". E por quê? Por causa de crença de merecimento, né. E eu só fui, e vocês testemunharam isso, mudar meu posicionamento na minha profissão, a partir do momento que eu fiz terapia e vi que a questão era merecimento, exato. né. Então, às vezes, eu achava que eu não merecia ter aquilo, porque minha família não tinha. Sabota, né? E aí eu me auto-sabotava nas minhas finanças, no meu posicionamento, na minha autoridade como cirurgiã plástica. Então, eu vivi muito isso. Vocês olhando pra mim, assim: "Nossa, mas você é muito boa". Eu: "Por quê, gente?". Gente, né, ela Entendeu? estava indignada, muito boa. Mas aí a gente vai tratando isso, então a mentoria foi muito mais um propósito de Deus, de realmente ressignificar essa história, trazer essa identidade para principalmente mulheres, e com a parte técnica, né, tanto quando pode falar. Desculpa, pode terminar. Não, até quando tem essa questão que a mentoria ela tem alguns leques, né, então quando a pessoa quer só a parte técnica, é algo que me desanima. Eu deveria ficar muito feliz, porque é onde me dá menos trabalho, o retorno seria maior. Mas é broxante, né, porque você quer ver. Eu não vou transformar de verdade, vai ser só provisório. Mas é porque é o que a gente está falando desde o início, se você não mudar a consciência, a maneira de pensar, o gatilho inicial emocional, você não vai mudar a postura. Você conserta o seu financeiro 1 ano, 1 ano e meio, 2, até a hora que vem a tristeza, ou vem a perda, ou vem aquela coisa que você fala: "Nossa", que é o gatilho. que move as suas decisões financeiras. Qual é a pergunta mais frequente que as mulheres fazem para você, nesses eventos que eu já vi no seu Instagram, que você às vezes vai em algumas igrejas falar, em algumas palestras falar a respeito da saúde financeira. Qual que é a pergunta mais frequente que aparece? A pergunta mais frequente é sempre em relação quando são casadas, se mesmo que o marido tenha uma ótima condição, se elas deveriam trabalhar.
quando isso é igreja, ainda fica. E eu falo a verdade, eu falo que sim. Eu também sou desse partido. Porque eu falo assim, gente, graças a Deus, meu marido ele é maravilhoso. Mas se amanhã ele morre, por mais que ele tenha um belo seguro de vida, E não é só isso. não só isso. Quando você tem um propósito, que é o que você falou, você não quer parar de trabalhar. E eu acho que eu falei isso no outro podcast que a gente gravou. Dá sim para ser bem-sucedida, para ganhar dinheiro, para empreender em várias coisas, para cuidar de casa, do marido, dá para equilibrar as duas coisas. Eu sou um exemplo disso, você é um exemplo disso. Olha quantos empreendimentos, quantas coisas que você faz, e você acabou de falar há 5 minutos atrás. Eu não deixo de ter o tempo com a minha filha. Eu busco ela na escola todos os dias. É onde vem a organização de agenda, onde vem a organização do tempo, de prioridades, Gente, de tudo. a organização da agenda da Ingrid é perfeita. A sua é boa, mas a dela, minha filha, você tem muito que aprender. A organização da vida da Ingrid é perfeita. Às vezes eu ligo e falo assim, amiga, vamos tomar um café? Não, não é assim. Vamos pensar. Que dia que, olha, tem livro tal dia, dá assim, assim. Eu falei, meu Deus, é muito engessado. Sou engessada nesse ponto. Vindo pra cá, inclusive, eu dirigindo, eu falei pra Juju, olha, eu tenho uns compromissos de uma live que eu preciso assistir, já marca na agenda. E aí, tal cor, Isabela é uma cor, a Aham. mentorite do Mas isso é legal. uma cor. Mas é isso que ajuda a gente a conseguir fazer as coisas com equilíbrio. Porque se você não tiver agenda, se você não, aí fica faltando de um lado. Porque Fica um daí- déficit. A hora que você estiver com a Isabela, você não tá com ela, você tá resolvendo outra coisa. Exato. Porque daí você foca naquilo, né? Eu já falei isso no podcast e vou repetir. Eu li aquele livro, o Foco, A Única Coisa. Ele é muito bom. Você já leu também? Já. Meu celular vive no modo foco, É. de dia e de noite. Porque daí você direciona aquilo, porque senão você não faz nenhuma coisa nem outra direito. Exato. E filho gosta de viver pais felizes. Total. Então, gente, eu sou muito feliz trabalhando. E meu filho, eu acho que olha pra mim e fala, mãe, é isso. Às vezes Eu eu, não consigo pensar outra coisa. Pra mim não funciona e tá tudo bem. Então, a Isabela, ela faz assim, ela pega a minha bolsa, ela assim, aí eu sou a filhinha. Aham. Olha, mamãe te ama, eu vou orar por você, Deus te abençoe. Aí ela fala assim, eu vou treinar e depois eu vou trabalhar porque eu vou ajudar pessoas. Aí ela vai no cantinho da sala, faz um agachamento, falei, quem dera que um agachamento resolveu isso. Volta na narradora e fala assim, você trabalha o quê? Eu tô ajudando a vida das pessoas. Que é o que você fala pra ela, né? E ela vê, ela quer ser isso, ela quer pegar a bolsa, ela quer treinar, ela quer ser uma mãe presente. Aham. Então é o equilíbrio mesmo. Mas também é uma questão de planejamento. Eu tinha plena convicção, quando era mais nova, trabalhei muito, muito, para quando engravidasse, viver isso que eu vivo com ela. Então é aquilo, a gente tem que entender a diferença de renúncia e sofrimento. Renúncia é um período e você vai chegar numa terra prometida, você vai desfrutar daquilo. Então é por um período determinado, sofrimento é eterno. Então se eu não escolho renunciar algumas vezes, eu vou sofrer para sempre. Então um dia eu renunciei muitas coisas para viver o que eu vivo hoje. É verdade. E a gente até renuncia um pouco do trabalho, mesmo numa fase Não. que a criança é totalmente dependente. Né? Eu fiquei 3 anos trabalhando só meio período, mas eu trabalhava, porque na hora que eu chegava na clínica, eu estava me sentindo tão realizada também. Total. Eram 2 pilares muito importantes para mim. E aí, já à medida aprendi que a vai mudando, você vai reorganizando todos os passos. E a gente aprende a vivência. No ano passado, a mentoria foi assim. Eu falei, gente, que isso? A gente tinha mais de 14 em julho. Eu fiquei louca. Porque era um começo para entender como funcionaria. Eu falei assim, hoje é proibido. Eu só atendo um único dia da semana, que é terça-feira à noite. Porque pelo menos você foca naquilo. Que é o dia que a minha filha está na casa do avô com o pai. É. Aí, porque o resto eu não vou atender, não importa o dinheiro que for. Eu vou atender nos outros horários. Se o cliente quiser atendimento às 3 horas da manhã, eu acordo. Mas abdicar um momento com a minha filha, com qualidade, não é dinheiro nenhum faz isso. Ô Ingrid, você, eu e a Roberta, a gente vem falando muito a respeito disso, né? Da questão da mentalização, da lei da atração. Hoje você, porque eu me lembro de algumas coisas da minha infância que eu vivo hoje. Você vive hoje algo que você mentalizou e sonhou lá na sua infância? Menina, você sabe disso, né? Não tá me perguntando. Vai falando, eu tinha uns 12 anos de idade, eu sempre, até hoje eu tenho isso, um caderno de oração. E eu escrevi nesse caderno, porque eu vim de uma família que um relacionamento totalmente familiar, nada estável, e minha mãe trabalhando muito, nunca estava com os filhos, e aquela uma bagunça verdadeira, e eu escrevi que eu viveria, eu provaria para esse mundo, porque eu era filha de um Deus vivo, que poderia ser bem-sucedida, ser uma mãe presente, não é porque eu era bem-sucedida que eu não ia ter Aham. condição financeira boa, uma vida profissional. Eu lembro da minha letrinha, a cor roxa do caderno, escrito aquilo. E hoje realmente eu vivo isso. E até hoje eu faço caderno de oração. Eu top, faço né? também, eu gosto de escrever. Eu acho que na hora que você escreve, muda tudo. Tudo. E é muito bom, depois de um tempo, você abrir aquilo e ver que você conquistou.
né? Na época da pandemia, do lockdown, eu estava sozinha naquele apartamento de Perdiz, você conheceu, e minha família no interior, e eu aqui em São Paulo sozinha, né? Não tinha família, morrendo de medo de morrer de Covid em casa. E eu fiz uma página, escrevi o que eu queria. E mesmo eu emocionalmente não estando preparada para viver, porque eu ainda tinha aquelas crenças muito. Eu mudei muito, né, gente? Não, outra pessoa, gente. Outra pessoa. Não é? Eu vivia de calça jeans, tênis, camiseta, emocionalmente frágil, mimada e mimizenta. Outra coisa. E aí eu escrevi o que eu queria. E mesmo emocionalmente eu não me vendo daquele jeito, eu falei, não, mas eu quero ser assim. Exato. E hoje nós estamos aí quantos anos depois da pandemia? 5 anos, né? 5 anos depois da pandemia, eu me olho no espelho, eu me vejo aqui nesse podcast e eu falo, caraca, aconteceu. E eu gosto muito do que até a Roberta falou, do escrever e reler, É. porque é uma gratidão que você vive, nossa, olha o que eu vivi, Deus me tirou dali, olha, aquilo que me doía hoje realmente é uma autoridade. Então eu gosto muito. E eu sugiro muitas vezes na mentoria, na parte comportamental, que as mulheres façam. Aham. Tendo, ou o plano, a imagem, né? Aham. que- aí eu Quadro. faço também. Quadro da imagem. Eu faço a visualização. o quadro faço. Porque assim, O Segredo. É desse livro, se né? tiver a clareza daquilo que você quer, É. o primeiro dia difícil vai te Gente, fazer eu desistir. fiz um mural uma vez de imagens. Na época não tinha Canvas, né, gente? Hoje em dia você faz a Canvas que a gente é chique, mas na época era recortava o A revista. Esse mural ele deu tão certo, ele foi tão incrível que ele virou testemunho É. para tanta gente. Ficava atrás da sua porta. Porque assim, coisas incríveis aconteceram. E ó o detalhe, hein? Quando estava Roberta, Fernanda e Mariana fazendo Vilela? Não, eu fiz esse quadro foi com a Dani. Com a Dani, né? Eu sei que você falou para eu fazer junto. E eu dei risada. Eu falei, que bobagem. Ela falou assim, não, vamos fazer o quadro e tal. E eu não fiz. Eu vou contar um rapidinho, só para os pessoas verem o quanto é sério isso. Quando eu fui fazer o quadro, eu tava solteira e eu queria casar, né? E aí eu falava assim, bom, aí eu escolhi o vestido de noiva, lua de mel, não sei o quê, coloquei o marido, só não pus o rosto, que eu falei, o rosto Deus é que sabe. Mas as outras coisas eu coloquei. E aí, cortando uma revista, meu pai é do agro, né? Vi um gado bonito, vermelho, falei, nossa, gato diferente, vou colar aqui. É bom que ele gosta de fazenda, mas que ele também tem um lado empresário. Pá, coloquei lá. Entrei, né? Falei, caixinha azul, Tiffany, Aham. querendo. Presente. Entrei na internet, não escolhi a aliança. Peguei a primeira que eu vi, colei lá de novo. Enfim, quando eu fui casar, que meu ex-marido foi comprar a aliança. Gente, eram 2, 3 lojas em Miami e Orlando. Não existia a aliança que eu escolhi, porque depois eu escolhi outra, né? Porque aí quando eu fui casar de verdade, falei, nossa, então agora eu vou sentar e vou fazer Zaya Raid. Não, a aliança que a gente comprou, que veio pra mim, não era a que eu tinha escolhido, era a que estava colada no meu mural. 1 ano depois que eu casei, meu marido chegou pra mim e falou assim, Roberto, eu vou investir o nosso dinheiro num gado. Falei, que gado? Senepol. Era o gado que eu Vermelhinho. colei debaixo. É muito sério. É muito sério. E a única coisa que eu não coloquei nada, porque eu não soube escolher na época, falei, eu quero trocar de carro. Aí pus lá carro novo e não coloquei o carro que eu queria. Os meus 2 carros seguintes, nenhum foi eu que escolhi. Um foi meu pai que trocou pra mim antes de eu casar, o outro foi ele que trocou pra mim, meu ex-marido trocou pra mim o carro, e não eram carros que eu gostava tanto. Mas eu não escolhi, se eu não escolhi, eu que Aí depois da história do Cinepol e da caixinha azul da Tiffany, eu fui fazer uma mural. Ela é assim, Óbvio. gente. Você primeiro me critica e briga comigo, fala que não vai funcionar, depois faz tudo que eu faço. Calma, meninas, calma, por favor, pessoal. Sim. E o pior é que eu tenho que falar assim, eu te avisei. Aí eu só olho e falo, Então, Mas se você ligar agora pra minha irmã, agora, ela vai falar assim, Ingrid, ela fica assustada até, porque quando, até mais nova, tinha as bonequinhas, ela fala assim, a minha filha vai ser loirinha, do olho azul, empinadinho e com o beicinho arrumadinho. Vai ser uma menina e vai ser toda vaidosa. é porque a boca da Ingrid é bonita assim, mas não foi eu que fiz, tá? É natural, É né? natural, a Isabela deu pra provar. Menina, a Isabela, e eu todo tempo falava, minha filha vai nascer de olho azul. E veio, E veio. jeito certinho que eu escrevi. Linda. Oi, Ingrid, fala pra gente. Como você faz pra quietar sua mente? Porque
São tantas funções, a gente fica muito sobrecarregada, a gente lida todo o tempo entre, né, será que eu tô fazendo demais de cá? Será que eu tô deixando faltar? Aí vem uma culpa, aí você fala: "Não, não é bem isso". Como que você aquieta a sua mente pra falar assim: "Nossa, esse é o meu momento de". Essa é uma pergunta difícil, porque a Ingrid é inquieta. Mas é já tem alguma hora senão a gente surta. Eu fiz um treinamento com um cara de análise comportamental, ele falou assim: "Olha, você nunca vai poder ficar meditando. Você sai pra correr e não Aham. pensa em Eu nada". saio pra correr. É, mas eu não corro. Eu falo que são 2 Você situações. fez a bike agora, né? É, atividade física. Atividade física, eu falo: "Gente, não é Não é pra ficar magra, eu falei isso esses dias, é pra gente não ficar louca. e não dá só no réu primário". É. Porque eu sou capaz de matar alguém. De verdade, eu ia ser processada e se abrisse agora meu CPF. Não, mas tem uma coisa que mesmo ela correndo não muda e pode grande risco de ser réu primário da Ingrid, ela com fome. É, e com sono. Nossa, ela fica um cão. Um cão. E esse é um momento meu, assim, eu falo que e isso é muito engraçado, até as pessoas às vezes pensam pra você entender como realmente é o meu momento, porque tem gente que vai viajar, um exemplo, e não treina. Não, se eu for viajar a qualquer lugar do mundo, eu vou treinar. Igual eu. Isso é um desafio. Não, você tá indo bem, ela tá indo na academia 4h30 da manhã. Maravilhosa. E outro momento que depois que eu virei mãe, meu marido até fala assim: "Eu preciso desligar", esse era um ponto, assim, às vezes eu preciso de uma vez na semana que ele saia com a Isabela ficar sozinha no quarto escuro, que seja 1 hora, daqui a pouco eu volto com a energia toda. E você tem o jantar com as amigas também, mas Mas, né, não. ai, agora é o almoço, porque essa vida de mãe. Quando a Isabela era menor, eu consegui agora com a escola, alfabetização, Tem que fazer tarefa, a gente tem que fazer tarefa também. por ela pra dormir Esse dia todo. Então não tem mais meu jantar. Ah, Por amor, então por ela nessa fase não existe mais, mas logo menos. E eu comecei a acordar mais cedo pra ter meu momento com Deus, pra escrever, ler Bíblia. toma banho gelado também? Não, isso não. Não? É. Preciso bem quente, inclusive. Banho gelado, agora desperta. Eu gosto de banho quente. Nós estamos na onda agora da como chama? Então, Da demais. banheira gelada. Mas você É. lembra bem, né? Aquilo é um teste é muito mais emocional do que físico. Pô, meu emocional tá tão bom que a última até tomei vinho dentro da banheira, né? Maravilha, Assim, ó, 4 4 graus. graus e eu, ó, Nossa. plena no Cabernet. Maravilhosa, não, né, eu tomo banho bem quente. Então acho que é isso, assim, às vezes até meu marido brinca e fala: "Nossa, mas é domingo, você vai acordar cedo?" Eu falei: "Gente, é meu momento". É o meu momento, o meu também, é 5 horas da manhã e eu falo que é um momento silencioso, Exato, sem interferência, nenhuma. nem do marido, nem do filho, nem de ninguém. Então a gente consegue se conectar muito com a fé, com o nosso interior, com Então aquele é isso. e de sentir assim: "Nossa, estou fazendo coisas para mim". Porque o resto do dia eu não faço mais nada pra mim. A gente até brinca, depois que a Isabela eu falo que eu tenho 2 turnos na vida, o do trabalho e da Isabela, quando chega na escola, porque olha, aí já começa, é otário, faz lição, e põe pra tomar banho, e põe pra dormir, nossa, aí então tem que ser Tem que ser. são as minhas 2 válvulas de escape. Se você tivesse que deixar agora uma mensagem para alguma mulher que tá triste, quebrada. A gente tem muitas mulheres Que são arrimos de casa. são arrimos de casa, mesmo casadas, né? Que mensagem que você deixa? Que insight você pode dar pra gente? Com certeza eu falaria, primeiro tenha convicção de quem você é pra Deus. Deus ele realmente não está preocupado com a sua conta bancária, com as suas funções, ele está preocupado com você. Então olhe pra você, olhe pra ele e confie. E enxergue através desse momento, sabendo quem você é pra ele, o seu propósito de vida. Porque o seu propósito de vida, ele não se limita só a você. O seu propósito de vida, ele vai realmente os outros. com os outros. Ele vai ser um ativo transformador, é muito desse livro, reformador na vida de outra pessoa. Então você enxergar seu propósito não é apenas você se salvar, é você salvar o próximo. Então, se conecte consigo, tenha convicção de quem você é, não se preocupe com as vozes externas, sabe? O que falam de mim. Não, você realmente tem que estar preocupado com quem você é pra Deus. O resto, ninguém vai pagar suas contas, ninguém vai largar a vida do que tem pra fazer pra cuidar de você. Então, seja aquilo que Deus quer que você seja, não que o outro quer que você seja. Assim, conhecendo o propósito, tudo flui, né? Tudo flui. Perfeito, gente. É aquilo que eu já falei essa frase, mas é uma frase que norteia minha vida. Para quem sabe o seu porquê, suporta qualquer como. Exatamente. Então, tendo a plena convicção de quem você é pra Deus e o porquê você tá fazendo aquilo, tudo fica pequeno. É isso. Nossa, me levou a pensar. Gente, esse podcast foi incrível. Também porque eu mais chorei agora. Fiquei emocionada. É. Porque é tão. Não, eu tô até engasgada aqui. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão escutar e vão se identificar.
com tudo isso que a gente conversou aqui, que a gente vai ajudar muita gente. É isso. Isso é um ótimo Obrigada, conselho. viu, Ingrid, por você ter aceitado o nosso convite. Você foi incrível, porque você é incrível. Inquieta. Inquieta. E agradeço. Na verdade, acho que depois a gente tem que trazer ela de volta para ter outras. Tem muita Vertente. coisa. Porque eu comecei a fazer, Ingrid, falei assim, ó, nós vamos perguntar isso pra Ingrid. A Roberta falou assim, vamos focar, porque ela tem muita coisa pra falar. Aí eu falei, mas a gente não falou do ID, vamos falar sobre do The Jordan. Ela falou que foca numa coisa, senão a gente não acaba. Isso é mesmo. Isso aí. Queria te agradecer. Você, pra mim é muita emoção estar aqui hoje. Porque realmente você e a Roberta são pessoas que me inspiram, que me incentivam e que, sem sombra de dúvidas, fazem parte da minha transformação. Ó, emocionei. É aí, vamos todos chorar. É isso aí. Então, muito obrigado. Eu que Espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque foi um episódio feito com amor e pessoas verdadeiras e agentes de transformação.